Lá, a gente precisa fazer distinção agora, né, entre voz passiva sintética e pretérito imperfeito do subjuntivo, mas para poder entender, né, qual é a confusão que, né, esses pontos geram na nossa língua na hora da ortografia, na hora de escrevermos essas palavras, vamos entender como é que funciona o pretérito imperfeito do subjuntivo. Bem, flexionei aí o verbo vigiar para que a gente possa entender, né, quais são os morfemas que compõem esse verbo e vamos lá entender. Então, vigi, a gente entende que é o nosso radical. Lembrando aí que o radical é aquele morfema que traz pra gente a base significativa dessa palavra, tudo bem? Aí depois disso a gente tem aí o A, que é a vogal temática em todas as suas formas. Temos esse C, que pra gente aí, esse SSE é pra gente a nossa desinência modo temporal. Ou seja, quando eu flexiono um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, essa desinência que nos indica o modo e o tempo verbal desse verbo flexionado precisa aparecer. Esse SSE vai aparecer então em todas as pessoas do discurso quando o seu verbo estiver flexionado nesse tempo verbal, ou seja, no tempo verbal ao qual essa desinência corresponde, né? Que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quando a gente olha aí, por exemplo, no vigiasse, vigiasses, né? Vigiasse, vigiássemos, vigiasseis e vigiassem, a gente entende então que esse SSE indica pra gente o pretérito imperfeito do subjuntivo, beleza? Agora, atenção aí à primeira pessoa do plural e à segunda pessoa do plural, em que, né, a gente identifica que a vogal temática A precisa ser acentuada, né, precisa do acento agudo, indicando aí a tonicidade dessa sílaba, desse elemento, tudo bem? Dessa vogal. Ok? Então aí a gente tem vigiássemos e vigiasseis. E aí, se vós vigiasseis. E aí a gente determina que a gente precisa acentuar esse A aí nessas duas pessoas do discurso. Beleza, mas então vamos entender qual é a diferença e qual é o ponto de encontro de fato, né? O que causa aí, né, a colisão entre pretérito imperfeito subjuntivo e a voz passiva sintética. Primeiro ponto aí, vamos lá entender a partir de exemplos. Se eu falo, por exemplo, se a loja vendesse bem, nós não teríamos dívidas. O que a gente entende desse vendesse é que ele faz referência ao pretérito imperfeito do subjuntivo, em que eu estabeleço uma possibilidade, né? Indico aí uma possibilidade para essa ação a partir do ser. Beleza? Então aqui eu digo, a partir desse vendesse, eu emprego esse pretérito imperfeito do subjuntivo, expressando aí uma possibilidade. Tudo bem. Agora, olha para o exemplo de baixo, para o vende-se casa nesta vila. Quando a gente fala se a loja vendesse, vende-se, olha só, tem uma questão de tonicidade também, né? A gente percebe que a ortografia se faz necessária. Por quê? Porque quando eu falo do vende-se aí, eu estou usando o verbo vender, né? Mas ele está somado, no caso aí, ao pronome apassivador. E se está somado ao pronome apassivador, o que a gente determina é que nesse segundo exemplo a gente tem aí um caso de voz passiva sintética, em que eu tenho o verbo, né, que se encontra na terceira pessoa aí do singular, mais o ser, que nesse caso é o nosso pronome apassivador. Até porque eu consigo fazer a inversão e entender que casa nesta vila é vendida. A gente determina que de fato há uma construção de voz passiva, o sujeito então sofre a ação de ser vendido, que no caso é casa nesta vila, beleza? O sujeito aí sendo casa. Então, definimos isso, definimos as diferenças. Vamos entender então. O vende-se aqui de cima, né, em que a gente tem então a desinência modo temporal SSE, é pra gente o pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando a gente olha para o exemplo seguinte, para o vende-se casa nesta vila, a gente determina aí que a gente tem voz passiva sintética e esse ser é, no caso aí, o pronome apassivador e está separado do verbo pelo hífen. Tudo bem? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.